Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal, terceira parte dos 50 livros da minha vida, hoje contando do 30 até o 21, porque eu fiz essa conta errado ontem, porque eu estava dizendo que era de um número para outro, mas estava errado. Hoje é do 30 ao 21, terceira parte, e sem muita enrolação, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama e vamos começar logo, né, porque o vídeo é longo. Cara, esse livro aqui, eu acho que eu li em 2017, não, 2019, mas eu lembro de, assim, eu comprei em 2019, mas eu lembro que eu li ele no período da Biohazard, aquele momento daquela grande conjuntura de 2020, e esse livro aqui, para quem quiser, assim, né, mais um livro aqui para pessoas, né, que estão empreendendo, etc, e tudo, que assim, o conceito é um conceito que parece que é só interligado à tecnologia, mas não, é interligado a todos os tipos de negócios, e esse é um livro padrão, até bem recomendado pelo pessoal para negócios e afins. A Startup Enxuta, do Eric Ries, e assim, apesar de ser um conceito de startup, né, daquelas empresas que começam muito rápido, que tem rios de dinheiro muitas vezes em cima, né, por conta das ideias, que realmente são muito lucrativas a médio e longo prazo, essas coisas todas. Cara, é também um conceito válido para quem está empreendendo e quer saber como é que vai gerar mais resultados de maneira mais rápida para sua empresa. Então esse é um livro também recomendado no mundo dos negócios. A Startup Enxuta, do Eric Ries, e vale super a pena, como diz o próprio título aqui, né, subtítulo do livro. Como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Então, vai aqui a dica, a Startup Enxuta, do Eric Ries, para vocês. Cara, o próximo livro, eu li ano passado, eu nunca tinha lido esse autor, né, foi inédito para mim. Mas, cara, esse livro é, como diz o Romário, é pica de cachorro, é lindo demais, a história sim é sem igual. Olhai os Líderes do Campo, do Érico Veríssimo, um negócio assim, recheadamente lindo esse livro, um negócio assim, bizarramente louco, de quando você vive um pouco dos seus sonhos, mas na realidade aquilo que você está vivendo não é o teu sonho de fato, mas você precisa viver porque é aquilo que te move de maneira financeira, de maneira material, mas nunca de maneira sentimental e espiritual. E cara, tem vários momentos aqui na história que eles dão muito esse insight de: será que eu estou vivendo essa vida mesmo por viver, ou tem algum propósito por detrás? Será que eu não deveria viver outra coisa daquilo que de fato move meu coração? Então esse romance do Érico Veríssimo fala muito sobre isso, então vale super a pena. Inclusive ele está em uma lista que eu vi dos 100 melhores romances da literatura brasileira, tá aqui, no caso 100 melhores romances não, 100 melhores livros da literatura brasileira, então vale super a pena olhar os Dedos do Campo. Cara, o próximo livro, ele foi o número 1 de 2022, do Top 10 de 2022, quem lê, quem vê o meu canal já há muito tempo e quem viu esse vídeo já sabe, e eu falei dele dia desses porque eu já tinha citado o livro do Kafka, né, que era O Castelo. Então, nada mais justo, O Processo do Kafka, e esse livro aqui tá justamente nessa lista porque, cara, ele é um livro bizarro, bizarro. É basicamente a história de alguém, né, que é o Joseph K., que muitas, assim, algumas teorias dizem que é o próprio Kafka, né, relatado na história, que foi acusado de um crime que nunca cometeu e foi buscar provas relativas sobre isso, de defesa de um crime que nunca se cometeu. Cara, é um negócio assim loucamente bizarro. Esse romance vale super a pena. Ainda bem que eu consegui encontrar o texto integral da editora Princípios, que geralmente os textos de clássicos dessa editora não estão sendo textos integrais. Por exemplo, o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, eu fui ver dessa mesma editora, é um texto adaptado, então já não é interessante para se ler, né? Porque para mim, pelo menos no meu modo de ver, os melhores textos são os textos mais completos, são os textos integrais. Então, apesar de ter uma modificação ou outra na linguagem, né, indo para um contexto mais atual, é fidedigno você ler textos integrais dessa editora
pelo menos aqueles livros que tem, como esse do Processo do Kafka, e vale super a pena. Tá aqui o livro. Cara, esse aqui é basicamente uma crítica, como sempre o Kafka faz, como não foi diferente do Castelo, nesse uma crítica ao Estado. Então, tá aqui, Kafka, o Processo. E também eu já ouvi dizer que esse livro aqui foi recomendado, já é recomendado, não sei desde quando, mas você que é do ramo do direito, vai me confirmar isso aqui nos comentários, que é confirmado, no caso é recomendado como leitura para pessoas do ramo do direito. Tá aqui, Processo de Kafka. Cara, agora o próximo livro, eu tô indo até mais rápido hoje, né, não sei. Eu lembro que ele foi um lançamento na época, em 2006, mas é um livro muito interessante, eu acho muito legal para início de entendimento sobre a lei da atração, sobre positividade, sobre atrair as coisas boas através do nosso próprio pensar, do nosso próprio sentir e do nosso desejar também. Cara, esse livro aqui muita gente acha besta, mas eu acho bem interessante. De vez em quando tô relendo ele para rever esses conceitos sobre positividade e lei da atração. O Segredo da Rhonda Byrne. E assim, tem várias versões do Segredo, né? Tem o Segredo contado, tem outros e tal, autores que relatam livros baseados nesse aqui do Segredo. Mas cara, o mais interessante desse livro é que sim, não é só relatos da própria Rhonda, mas também tem Dr. Bob Proctor, tem Joe Dispenza, tem, deixa eu ver aqui, eu vi que tem aqui Tony Robbins, enfim, várias pessoas da PNL, da Lei da Atração. Cara, é muito incrível, é incrível. Até outro cara também, que eu lembrei que também tá aqui citado, Joey Navarro. Cara, é muito interessante, vale super a pena, porque é um livro assim muito interessante para esse entendimento inicial da questão da lei da atração, sobre atrair as coisas de fato com o pensamento, o sentimento e as nossas ações subsequentemente. Então vale super a pena para entender de início, começar de um ponto, né, para entender essa coisa da lei da atração, o Segredo da Rhonda Byrne. Pois é, agora vamos pro próximo. Esse aqui já é clássico. Então, eu já estou dizendo para vocês, é clássico. Eu acho que eu li ele ano passado, sim. Eu li ele ano passado, porque aqui está a data de 2023, mas eu li ele em 2024. Adiei um ano para leitura, mas, cara, vale super a pena. Eu já tinha lido o autor, no caso, qual era o livro? Agora eu estou tentando lembrar. Era o... como é que é o nome do livro? Memórias de um Sargento de Milícias. Então você já lembra qual é o clássico. Manuel Antônio de Almeida. Tá aqui A Luneta Mágica. E esse clássico especial tem uma coisa muito interessante e figurativa na história. A luneta mágica, ela existe para você ver, pelo menos o que eu vejo aqui na história, as coisas de um outro ângulo. O personagem principal, justamente, ele é recomendado por um alquimista que promete que vai trazer uma luneta, certo? Esse negócio que você olha aqui de vidro, etc. E que ela vai dar uma visão purista das pessoas. Aliás, não é uma visão purista, é uma visão deturpada, real, verdadeira das pessoas. E cara, esse livro aqui, o contexto social de vida é muito bizarro. Eu não vou dar muito spoiler sobre ele, mas leia, que é muito interessante. Você vê as pessoas tal qual como elas são através de uma lente. Bizarro, né? Então por isso que eu recomendo A Luneta Mágica, de você ler, é muito interessante. Eu achei muito legal esse livro do Manuel Antônio de Almeida. Então vale super a pena. O nome do cara aqui eu falando errado, mas enfim, vamos pra frente. Aqui é outro clássico e eu vou falar uma frase basicamente para ser um pouco mais celery aqui. No fundo da Mata Virgem nasceu Macunaíma, Mário de Andrade. Cara, esse romance aqui, cara, é um negócio assim louco. Ele retrata muito bem o que é o Brasil. Apesar de ele ser um tipo de história, como eles chamam de rapsódia, onde envolve vários elementos folclóricos e místicos de uma determinada cultura, ele de fato mostra o que é o Brasil, porque o Macunaíma é um herói sem caráter. E a gente sabe hoje em dia quem é um herói sem caráter, né? Mesmo não preciso nem dizer, né? Cara, é louco, é bizarro,
é um negócio assim incrível. E o Macunaíma, querendo ou não, ele é um contexto atemporal. E a gente também entende, pelo menos no Brasil, no tempo de hoje, tudo que está acontecendo também, um pouco pelo menos, através do Macunaíma. Então, cara, vale a pena ler esse clássico. Eu já queria ler há muito tempo e eu consegui dar sorte porque eu estava num passeio com uma determinada pessoa, muito tempo atrás. E aí eu tava na loja, nos Americanas, no shopping, eu disse, ei cara, esse livro é pica, muito massa, muito show, e eu consegui comprar ele. Tanto que tá até a data aqui do momento, cara, bizarro, louco, vale super a pena, Macunaíma, do Mário de Andrade. E agora, esse livro aqui, cara, esse livro aqui é bizarro. Eu já postei um pouquinho aqui na tela, mas esse livro aqui, cara, eu lembro que eu comprei ele na época que eu fazia o técnico de ADM. E assim, eu achei interessante não só pelo contexto da história, mas pelo contexto do empreendedor. É mais um livro de negócios. E assim, de vez em quando, ou pelo menos boa parte das vezes nos livros, a gente tem que ver quem já fez a história, quem já traçou o caminho do sucesso. Então, 25 verbos para construir a sua vida, do Alberto Saraiva, fundador do Habib's. Cara, esse livro aqui eu achei assim muito bom, muito bacana. Eu acho que vale super a pena como forma, né, de você conhecer quem já traçou esse caminho do empreendedorismo e se tornou de fato um empresário real, do mundo real, no nosso país, com as condições que são. Vale super a pena esse livro do Alberto Saraiva, 25 verbos para construir sua vida. E ele conta a história dele, a história do Habib's, enfim. É um contexto muito interessante e, cara, vale super. Vale cada linha aqui escrita nesse livro. Eu acho que eu demorei, na época, mais ou menos pouco mais de um mês, mas valeu cada lida, cada letra, cada palavra, cada estrofe, cada página lida desse livro. Então, tá aqui esse livro do Alberto Saraiva. É muito interessante, 25 verbos para construir a sua vida. Cara, o outro livro aqui é um livro curioso. Por quê? Ele é diferente de tudo que eu já li, um pouco diferente pelo menos, mas é de alguém que costumeiramente o pessoal não costuma ler, que é de um publicitário, que é esse aqui, Enquanto Ele Chora Vendo Lenços, do Nizam Guanais, um dos maiores marqueteiros deste país. Cara, é bizarramente louco, porque assim, aqui é basicamente contando de uma maneira curtinha a história do Nizam Guanais, um pouco da vida, muito do trabalho, das campanhas que ele fez. E cara, é muito interessante, tem muitas frases aqui de impacto aqui. E eu acho até interessante que você leia, para você entender como é que se formula as campanhas, a comunicação em si, né, não só de venda de produto, mas no sentido de trazer uma mensagem sempre para quem quer de fato o produto. Então tá aqui, esse livro é ideal para isso, não é só para publicitários, mas também para o público em geral, vale super a pena, quem é curioso disso. Enquanto Eles Choram, Eu Vendo Lenços, do Nizam Guanais. Na verdade é do João Valdir Cury, mas quem é o biografado aqui é o Nizam Guanais. Então, vale super. Cara, esse livro aqui eu prometi trazer. Eu prometi trazer porque no vídeo passado eu falei do Davi Golias. Então aqui, para ser breve, eu estou falando do Malcolm Gladwell, que é esse livro aqui, Falando com Estranhos. Cara, esse livro aqui é muito sobre comportamento humano. Porque, cara, é umas histórias assim muito bizarras. Tem uma história aqui nesse livro, já dando spoiler, que ele fala de uma americana que estava estudando na Itália e foi acusada de maneira indevida de um crime que não cometeu. Um negócio louco, assim, bizarro, bacana. Porque ele fala muito o seguinte, que muitas vezes a gente tem uma percepção, um machismo de achar que nós temos uma percepção precisa sobre o que os outros são. Mas muitas vezes essa percepção é errada. Ou seja, ela não chega nem a 50% direito. Então é muito mais fatorial e certeiro você ter tipo 20% de acerto sobre o que alguém é, do que de fato ter 80% de acerto sobre isso. Então, cara, esse livro fala muito sobre isso, porque é sobre comportamento humano. Tanto aqui que no catálogo, né, na ficha catalográfica, a primeira parte das palavras-chave que existem na ficha catalográfica é retratado como comportamento humano, aspectos sociais. Então, quem é da galera de psicologia, ou quem é como eu que gosta muito de entender sobre a mente humana, tá aqui
Falando com Estranhos, do Malcolm Gladwell. É bizarro esse livro, é louco, é incrível. E o próximo livro, vou tirar direto da estante, porque eu esqueci de tirar aqui pra vocês, cara, é autobiografado. É o primeiro livro dele, se eu não me engano. Acho que é o primeiro de biografia, porque tem outros dele. Ele já desencarnou no começo do ano passado, que Deus o tenha, mas, cara, vale sempre a pena ver a história desse cara. É um negócio assim louco, muito interessante. A biografia é muito curiosa, porque é nua e crua em dados momentos. E tão forte que você fica assim, rapaz, aconteceu isso mesmo com ele. Pois é. Abílio Diniz, Caminhos e Escolhas. Cara, é loucamente bizarro esse livro. Esse, se eu não me engano, é o primeiro, porque tem outro livro, que é o Outros Caminhos e Outras Escolhas. Se eu não me engano, o Abílio Diniz fez 2 livros biografados, 3 livros, contando com esse. Então, cara, vale super a pena ver o Abílio. Eu era muito fã dele e pretendo ler os outros 2, né? Porque eu não consegui ainda ter a oportunidade de pegar num custo-benefício bacana. Mas quem sabe aí pra frente possa ser que eu tenha mais esses 2 e para uma próxima lista aí dos 100 melhores de uma vida toda, quando eu bater os 1000 livros, eu trago eles aqui. Então, por hora, esse daqui, Caminhos e Escolhas, do Abílio Diniz, muitas lições e aprendizados, nu e cru, como tem de ser muitas vezes para nós, né? Pois é. E é isso. Parte 3 já foi. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece, deixa teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, qual livro você curtiu, qual não curtiu. Deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre. Clica no botão de inscrever, clica na sineta que amanhã vai ter parte 4 disso, tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.